Olá, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa da Capital. Gente, estou muito feliz. Honra, hein? Muito feliz. Chegou o momento, né, gente? E hoje nós temos um convidado especial, não é mesmo? Muito mais que especial, entendeu? Um convidado sensacional, que nós tivemos ontem a honra de conhecer e assistir uma palestra dele, cara, que foi ímpar, totalmente. Mas, ó, eu quero começar já mencionando um pouquinho do trajeto dele. E, antes de mais nada, dizer que é uma honra tê-lo aqui comigo, né? É o segundo podcast que a gente grava junto, mas toda vez é um aprendizado. E, assim, a gente sempre fica muito surpresa. Eu sou muito grata por cada oportunidade. Hoje, o nosso convidado que a gente está recebendo aqui no podcast, ele atravessou principais transformações do mercado digital. Aí, mais de 30 anos, gente, de experiência construindo marcas, traduzindo ideias em estratégias claras, ajudando empresas a se posicionarem de verdade no mercado. Especialista em construção de branding. Seja muito bem-vindo, Elcio Cudo. Muito obrigado. Uma honra, a honra é minha, né? Você é o primeiro da Capital Cast. É isso? Capital Cast? Capital Cast. E Yasmin, eu comentei com você que esse podcast, a gente quer saber dele, a história dele. A história dele, porque tem uma bagagem enorme aí e ele vai falar como foi a trajetória dele. De altos e baixos, mas ele venceu. Até porque o rei do branding vai ter que mostrar o seu storytelling, ó. Hoje as palavras. hoje a gente quer saber, é verdade. Ai, cara, que legal. Legal, gente, legal. Uma honra. Vamos lá. Então, aquela pergunta clássica, né? Pra começar já, pra gente já ir direto ao ponto, porque aqui no Capital Cast, o primeiro e o único e o melhor podcast de Fazenda Rio Grande, a gente vai direto ao ponto. Não fica enrolando pra você não perder o seu tempo com conteúdo meia boca. Então, aquela pergunta direta. Cudo, quem é você? Tá aí uma boa pergunta, né? Filosófica, né? Tá aí uma boa pergunta. Sou japonês. Nasci no Brasil, em São Paulo, capital. Filho de pai que veio do Japão. Meu primeiro idioma nativo é o japonês. Eu só falava japonês antes de entrar... Em casa? Em casa. Antes de entrar na escola aqui no Brasil, né, no pré-primário, só sabia falar japonês. E aí, bom, criança acho que aprende rápido, né? Porque eu não lembro de ter tido dificuldade. Eu acho que eu falo minimamente bem o português, né? Então foi uma loucura, né? Eu fui educado com aquela rigidez. Japonês, tem que estudar pra caramba, passar no vestibular, não podia ser qualquer vestibular, você tinha que passar na USP, né? Diz que os pais são bem exigentes. Né? São. Meu pai, estudo, né? Graças a Deus, ele me colocou nas melhores escolas, ele basicamente foi me treinando pra passar na USP. Pra ser matado, pra ser aquele japonês lá que você tem que matar na hora do vestibular. Eu era um daqueles, né? E fui lá. Só que aí tem um problema, né? Eu sempre gostei muito de desenho. E era uma aptidão natural minha. Tanto é que você não fazia esforço, eu nunca fiz nenhum curso, nunca fiz nenhuma especialização, né? Quando eu era criança. E nada, simplesmente eu desenhava. Eu ia muito bem, né? Eu lembro que acho que foi a única matéria da minha vida inteira, né? Desde primeira série, enfim, até o colegial ali na época, né? Que eu sou velho, gente. Era colegial, primeira série, segunda, enfim, que eu gabaritei, eu tirei 10 em absolutamente todas as provas. Todas as matérias? De educação artística, né? Sempre gostei muito de ciências exatas, mas nas artes eu era muito bom mesmo. E era natural, sabe? Só que arte não é profissão, né? Sei como é. Sabemos como é. Né? Meu pai me treinou para ir lá lutar contra os outros japoneses para passar o quê? Fazer conta. Ou ser engenheiro, ou ser médico, ou ser advogado. Essa era a profissão da época, né? Eu não poderia ser menos que isso. Fui educado assim. Fato é que fui lá e passei, né, na USP, na Poli, né, na escola politécnica na USP, que é a engenharia, né? E, enfim, estava lá, gosto de ciências exatas, tal, até que, contar rapidamente o episódio, né? Poxa, ali é uma faculdade ponteira do Brasil,
Só tem gente inteligente lá, não tem nenhum burro ali dentro, não é verdade? Né? Você tira no meio, né? Ok. Só que aí você começa a fazer as provas ali, era mecânica dos fluidos, resistência dos materiais. Você não tá... Pô, juro por Deus, gente, eu não sou nenhum burro, eu não sou minimamente inteligente. Aí você assistia às aulas, entendia 10% do que o cara estava falando, ia para a prova, e aí as notas eram, essa turminha aí que era inteligente, imagine só, 3, Nossa. 4, 2. Aí você virava e falava assim, não é possível. Parece eu na escola. Pô, todo mundo ficou burro de uma vez só, né? Todo mundo tirando 3, 2, 1. É de 0 a 10, tá? Não era de 0 a 100, era de 0 a 10. Meu Deus. E aí pra passar era 5, né? Eu falei, cara, esse negócio aqui não é possível. Muito estudo aqui, né? Da noite pro dia todo mundo ficou meio burro. Todo mundo tá tirando 2, 3, 4. Uma luta pra passar. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa muito errada. E aí você estudava e ficava naquela luta para tirar 5, né? A faculdade era realmente muito difícil naquela época, né? Aí, o nível de exigência era muito alto. E aí eu comecei a meio que questionar isso, né? Falei, nossa, pô, cara, eu vou ficar a vida inteira fazendo esses cálculos, né? Resistências materiais, projetando isso, projetando aquilo. Era engenharia civil. Falei, pô, eu não me vejo ali 1 ano na Amazônia, montando uma barragem, porque era o que tinha naquela época. Em 1992, a construção civil no Brasil era basicamente isso, montar barragem, estrada. Não é igual hoje, que vou montar um arranha-céu em Balneário Camboriú. Não, era infraestrutura pública, né? E os melhores iam trabalhar nessas empresas aí, né? Sou engenharia civil, meu filho. Meu filho é bom. Começa a se criar toda uma expectativa em você. Não, ele vai, com certeza, o pai contando no bar, né? Pois não sei se ia pro bar, mas ó. Nossa. Ó, meu filho passou lá, vai tomando uma pinga, ele vai trabalhar lá na família, Amazônia. A família. Todo entendeu? contente. Aí você chega do nada, fala, pai, agora eu vou escolher um novo Da caminho. área, né? Deve ter sido desafiador filho, também. Que legal, que coisa boa. O que você vai fazer? Vai pra Petrobras? Não, vou virar designer. Meu Deus, O cara. que é isso naquela época? Não O que é tinha. isso? E dentro de Não casa, o artista, principalmente, né, nós somos artistas, Sim. o artista principalmente encontra a primeira barreira Primeira barreira. dentro de casa. E como foi isso pra você? Foi péssimo, né? Mas assim, mas eu tava decidido, sabe? Eu dou graças a Deus que eu tomei essa decisão muito jovem. Porque tem muita gente que não toma essa decisão. Fica com medo, né? Fica com medo, né? Foi terrível, foi um perrengue. Né? Imagina, seus amigos falando, pô, o cara pirou. O cara tá louco. O cara tá com o futuro garantido. Eu resolvi fazer uns desenhos. O seu instinto criativo já estava aflorando. Né? E realmente, como é que eu ia ganhar dinheiro com isso? Não tinha mercado, né? Eu imagino isso em 1990. 90 e pouco, Não tinha. Não tinha. Tinha o Hans Donner, da Globo. Ah, tá. Era o designer alemão que veio, fez o logotipo da Globo, fazia as vinhetas da Globo, tridimensionais. Lembra disso? Aquelas aberturas da Globeleza, abertura do Fantástico. O cara revolucionou uma época, mas era um cara. E um mercado dificílimo. Trouxeram um cara da Alemanha e o cara ficou aí, né? Não se tinha esse mercado, não tinha essa cultura. Óbvio, existiam grandes profissionais, sim, mas era assim, o cara que fez o logotipo do Banco Itaú, o outro cara que fez o logotipo da Vale, eram esses caras, o mercado era esse, era muito restrito, né? E aí como é que eu começo, né, cara? E comecei fazendo o loginho pro amigo do meu pai, e assim foi indo, tá? Um ponto assim que eu sempre peguei nessa época aí, né? Só para continuar a história ali, fui fazer faculdade de arquitetura e urbanismo na USP, né? Porque ali existia a disciplina de design, né? E ali começou a minha luta, né? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu entro no mercado para começar? Porque eu não conhecia ninguém. Eu era um cara, né, completamente fora do mercado. E aí me surge, né, nesse período,
a internet. A internet surgiu. Eu já coloco lá a linha do tempo que eu desenhei. Nossa, legal, legal. Mas eu vou colocar, acho que é legal mostrar o todo depois, né? Em vez de ir passando. Eu vou contar rapidamente a história que aconteceu, né? Surgiu a internet. A internet, para mim, foi a grande virada do jogo, sabe? Porque, como eu fazia engenharia, sabia programar e gostava muito de programar, aliás, essa é uma dica que eu dou para todo mundo no planeta. Um dos primeiros empregos que eu tive foi como analista de sistema de banco de dados. Né? Nossa, o nome já é cansativo. Banco de dados ainda, assim, chamava AS400, um banco de dados da IBM, que todas as empresas grandes e prefeituras usavam. Vocês assistiram um filme de ficção científica da década de 80, 70? Vocês viram aqueles rolos, assim, de fita magnética, assim, passando? Aquilo era o futuro, lembra? Nossa, o futuro. Você não lembra, você é muito nova. Não sou dessa época. Não, eu vi ele falar com a naturalidade, né? Vocês assistiram um filme de 1980? Não, acho que não, cara. Enfim, banco de dados na época eram uns rolos magnéticos, tipo fita cassete. Vocês também não sabem o que é fita cassete. Sei o que é fita cassete. Ajuda a gente. Então, assim, os dados eram salvos nessa fita magnética. Gigante. Era um negócio que ocupava a sala inteira. E aí, basicamente, eu programava esse banco de dados aí, né? Extremamente famoso na época, todas as empresas usavam. Eu gostava muito daquilo, né? E a dica é, poxa, isso me ajudou e me ajuda na vida. Ser um cara técnico, ser um cara lógico, porque a programação me deu uma lógica absurda que eu uso até hoje na vida. Todo mundo acha que eu sou um cara extremamente criativo, mas criatividade basicamente é lógica aplicada. Não tem essa de, pô, tô sentado lá, né? Tô fazendo minhas necessidades, eu tive uma ideia. Isso não existe. Para mim, criatividade é você ter repertório bom, técnico muito bom, e você usar a lógica, porque você tem que resolver um problema com a sua criatividade, não é isso? Criatividade é para resolver algum problema, não é para você simplesmente ser criativo aleatoriamente. Então, a lógica é o que te dá essa liga para você ter a melhor ideia. Quem não é lógico, não é criativo. Nossa, que código sensacional, cara. Pra quem é artista, pra quem tem a cabeça criativa, eu mesmo já caí nesse, não vou nem dizer um laço, mas esse problema de pensar, cara, eu não quero, por exemplo, não quero a razão. Não quero ficar lendo, estudando, porque eu quero ficar tranquilo, ir para um mato e ser criativo. Só que, cara, isso aí você conseguiu sintetizar muito bem. Ser criativo não é você ficar largado pensando em nada. Em nada. É realmente você ter método. Isso. Método para chegar em uma solução de problema aplicado. Exato. Cara, que legal. Pra mim... Você faz os seus shows aí, seus roteiros. Com certeza isso é repertório junto com uma lógica, porque você tem que atingir o objetivo que é o riso. E você sabe que isso é legal? Porque, por exemplo, até a piada, a gente ouve a piada e fala, nossa, o cara teve uma sacada. Só que assim, a piada, ela tem se você pode destrinchar ela, entendeu? Como ela tem um setup, que é a informação que você dá, ela tem um punch, que é a quebra de expectativa na piada, ou seja, até mesmo a própria piada, ela é extremamente técnico, entendeu? Você tem uma nuance do show, você não dá para você abrir com a sua piada mais ou menos, você tem que abrir com a melhor, testar alguma coisa no meio, fechar com a melhor. Legal. Então tem até um show de stand-up comedy tem gráfico. Exatamente. Cara, legal. Isso pra mim foi uma informação muito valiosa. Que você já sabia, que você aplica a vida inteira. Mas é isso, né? O erro é falar que o criativo, o cara nasceu com dom. Não. O cara tem repertório. E aplicou. E ele tem uma técnica para criar, né? Basicamente isso. Tanto criação visual, roteiro de filme, copywriter, tudo. Tudo tem técnica e repertório, né? O repertório é o que dá
a diferença, porque você está antenado lá Sim. nas coisas que acontecem, né? E você pega esse gatilho do momento e cria lá a sua piada, o seu show, não é isso? E é isso mesmo. Né? Então, Por isso que, por exemplo, tem aquela máxima da criatividade, né? Que fala, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, você tendo repertório, você tem várias ideias que você consegue em algum momento aglutinar em alguma coisa e surgir algo que não era, não necessariamente é original, mas transformado e aplicado à sua personalidade. isso. E aí ganha dinheiro quem? É o cara que Que consegue alcançar o objetivo, que é fazer, no seu caso, o pessoal dar risada. ou, Né? no sentido Aqueles empresarial, gatilhos consegue converter em venda. Venda, exatamente. Então essa é a lógica toda que eu fui aprendendo durante a vida, né? Então assim, ter começado programando, entendendo de banco de dados, que banco de dados é lógico, se você analisar friamente, tudo que a gente vive hoje é banco de dados. Tudo que está aí no celular é banco de dados. Todos os aplicativos que você usa, YouTube, Facebook, Instagram, é tudo um grande banco de dados. Quando você entende isso, e entende a lógica, você começa a compreender várias coisas. E fica muito fácil para você. Né? Puta, papo de cientista maluco, mas Fica mas muito é isso, fácil para gente. você Fica pensar, não fácil. sei, não tanto assim, eu É acho. fácil, né? Então, criar marca, criar design, criar um vídeo, basicamente é você usar métodos e técnicas para você criar, né? Então, Cudo, você foi pioneiro nas criações dos grandes sites, né? Dos principais. isso, então, voltando lá, esse período aí foi o seguinte, fui parar lá numa empresa multinacional japonesa chamada KDDI, que é basicamente uma das grandes maiores telecoms do Japão, né? E fui parar na empresa, na subsidiária brasileira. E por que eu fui parar lá? Surgiu a internet comercial em 95, mais ou menos, 96. E imagine lá que não existia Google, não existia nada. Nada do que tem hoje. Não tem nada. Tinha Nem só... WhatsApp, olha só. Não, Imagina, gente, como é não, que era a vida. longe de ter WhatsApp. Tinha e-mail e site, só. FTP, enfim, tinha algumas outras coisinhas, mas era basicamente esses dois. O método de comunicação era e-mail e o site. Pois bem, chegaram a empresa japonesa, telecomunicações, todas as empresas japonesas com sede no Brasil começaram a solicitar site para KDDI, né? E ninguém sabia fazer esse negócio, porque não tinha Google, não tinha documentação, não tinha nada, era tão novo que ninguém sabia fazer, né? Isso é uma segunda lição, né? Eu sempre fui muito curioso, né? E talvez um dos grandes pontos, assim, que me mantém sadio criativamente, atualizado criativamente, é essa curiosidade, né? Então, mesmo não tendo a documentação devida, a gente deu um jeito de descobrir, né? Como é que programa. Aí o pessoal me chamou porque tinha network, Desbravando, né? Os tinha uns primeiros amigos, sites. tinha uns amigos meus da Poli que estavam trabalhando na Telecom lá. Falou, pô, tem o Cudo lá. O cara programa. O cara programa uma coisa, programa qualquer coisa. Beleza. E o cara é designer. Pô, então juntou, né? O cara que sabe programar e o cara que sabe desenhar numa pessoa só. Site Eu é acho isso. que vai dar certo. Acho que se o cara não souber fazer, não vai ter outro. Me chamaram. De fato, a gente foi pesquisando, fazendo e tal. Eu comecei já nessa época a aplicar um outro ponto aí que, para mim, é chave para você ser um profissional destacado. É você fazer diferente. Você ter um posicionamento diferente, uma entrega diferente do seu trabalho, né? Porque eu preciso que as pessoas olhem e tenham e cause algum efeito nas pessoas. O cara tem que olhar um trabalho que a gente faz e falar assim, nossa, que legal, por algum motivo, né? Isso para mim é uma premissa. Para tudo que eu faço, eu tenho que causar alguma sensação na pessoa, né? Porque a partir do momento que você causa alguma sensação, um sentimento na pessoa, naquela peça, ou naquele campanha, ou o que for que seja, na marca, ele grava isso. Ele grava lá no subconsciente e depois sai divulgando isso, né? Então, assim, já lá muito jovem eu comecei a aplicar isso nos sites. Então, gente, naquela época era
empresa japonesa, era Toyota, Honda, Ajinomoto, Canon, Minolta, que é empresa japonesa, Daihatsu, não lembro mais, uma infinidade. Todos eles pediram para fazer site. Então, em 6 meses eu estava com um time inteiro montado, treinado dentro dessa empresa e produzindo site igual um louco, né? Imagina começar o seu trabalho profissional fazendo site para desafio, né? Toyota. e pra Toyota, Honda. Era Uau. Honda, Meu Deus. Honda Automóveis, produtos de força e moto, tudo, né? Toyota, para você ter ideia, tinha que aprovar com a matriz japonesa, né? Cara, Então isso era uma é uma loucura. história de sucesso. ó. Eu fui É, tentar são começar minha cases vida de profissional, sucesso. fui mandado embora do mercado no Santa Maria. Você imagina? Ah, não, como que eu fico agora? Ah, que isso, cara. Não, eu tava, acho que deu muita sorte, né? Eu tava no lugar certo, na hora certa. Era um período, eu peguei todo aquele início da internet, de investimentos absurdos, de bolha da internet. Era uma startup por dia que abria. A Vila Olímpia, lá em São Paulo, que é um bairro, ela foi constituída baseada em startups da internet, né? Então era uma loucura aquilo. Dinheiro a rodo, rodando, empresas abrindo e fechando a todo momento, né? E eu participei dessa Cara, ideia, e que essa legal. E lógica assim, e fazendo um adendo isso, né? Já que a gente também tem um cunho até um pouco empresarial, né? toda. Uhum. Que assim, tem uma frase que eu não sei de quem que é, não sei, mas ela fala assim, que é melhor a oportunidade não chegar do que ela chegar e você não tá preparado para ela. Aí tem até, isso eu tava lendo no livro lá do Segredos da Mente Milionária lá, e o cara fala assim, que você tem que ter, estar no lugar certo, na hora certa, mas você tem que ser a pessoa certa, entendeu? Sim. Então, por isso que você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você poder atuar, entendeu? A gente Exatamente. vê várias pessoas no mesmo ambiente, porque uma ou duas só conseguem aproveitar a oportunidade, porque várias outras nem viram Uhum. ela lá, Exato. entendeu? Nem perceberam que ali tinha uma oportunidade. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a Exatamente. gente tem que ter o olhar né, criativo, mas também técnico, para saber como que as coisas no mundo corporativo, no mundo de vendas, também funcionam, para que você não perca a oportunidade. Isso. Cudo, uma pergunta. Quando seus pais, que eles programaram o futuro pra você, né? Engenharia, ou Antes deles se medicina, decepcionarem. tudo isso, antes de você chegar, vou ser designer. Quando eles viram que tava dando certo, como foi o posicionamento deles? Teve um período depois ali, né? Na verdade, eles nunca... Essa ideia de dar certo é nebuloso na cabeça deles, né? Meu pai já faleceu. Minha mãe tá bem idosa, né? Mas tá consciente. E eu acho que ela não entende até hoje o que é o dar certo, né? Teve um período ali, tá? Eu até confesso ali, poucos anos depois ali que eu comecei, depois dessa história da internet, aí sim eu abri o meu escritório, abri uma agência de comunicação focada em site, obviamente, que eu era muito forte nesse mercado, e um estúdio de design que eu fui tocando junto, paralelamente. Sempre com essa proposta de design disruptivo, de fazer diferente, né? Fato é que eu resolvi, num período ali, participar. Na época era o maior concurso de design gráfico do Brasil, né? Tinha algumas lá, tinha uma da Associação dos Designers e outra patrocinada pela Suzano Papel e Celulose, que era um grande prêmio. E comecei a participar desse concurso, né? O mais engraçado foi o primeiro, porque eu sempre tive um excesso de preciosismo. Eu falei, não estou pronto. Veja só que loucura, né? Eu queria participar para ganhar. Eu não queria participar para ser o segundo. Legal, isso E era mostra assim, sobre a mentalidade. Era assim, 5.000 trabalhos participando todo ano. Né? Você tinha que pagar, se inscrever, tinha que ser trabalhos publicados para alguma empresa, não podia ser uma coisa aleatória, o trabalho da faculdade, não podia ser nada disso. E aí eu não participava. Um belo ano, porque eu achava que não ia ganhar. Pensei, não estou pronto ainda. Não vou participar com qualquer coisa para ficar participando, né? Aí um belo ano, esse ano foi engraçado, contratei uma estagiária ali, na entrevista, tal, estagiária. Aí a menina na entrevista olhou assim, tinha os trabalhos pendurados na parede, e falou, pô, esse trabalho tá bonito, hein?
Eu falei, pô, essa menina quer puxar o meu saco só pra entrevista. Bonito, bonito. Falei, bonito. Você não participa lá do prêmio Max Pfeffer? Eu falei, não, pô, esse negocinho aí não vai ganhar, não. Esquece. Não, mas participa? Não, tá pronto. E passou. Contratei a menina, foi passando o tempo. Ela chegou assim, um dia eu tava fora na reunião, e um dia ela me liga e fala assim, ó, seguinte, menina decidida. Aquele trabalho lá que eu falei, bonito, tal, não sei o quê, eu vou colocar lá para participar por você. Hoje é o último dia da inscrição. Eu vou mandar lá. Você paga lá? Eu tava em reunião, falei, paga, manda lá então. Ela forjou minha assinatura, porque alguém tinha que assinar, botou no envelope, mandou. Atrevida. Mandou, né? Ganhou, Nossa, né? cara. Aí ganhou, veja só, ganhou. E aí meio que abriu a porteira. Todo ano eu mandava. Só que assim, pô, o pessoal, os escritórios mandavam 10, 20, 30, 40 trabalhos simultaneamente para ser julgado. Eu mandava 2, 3. Aqueles que eu selecionava, eu falava assim, pô, esse tem potencial de ganhar. E com todos que eu mandava, eu ganhava. As categorias, né? Então, assim, foram 4 anos consecutivos ganhando esse prêmio aí, em algumas categorias, obviamente, não todas, né? E nas bienais também, com trabalhos selecionados, né? Então, foram 4, 5 anos consecutivos ganhando prêmio. Eu chegava lá, os caras já faziam, pô, o cara tá comprando esse negócio, não é possível, né? E o mais legal, sabe, é você tá ao lado ali de ídolos seus, caras que você idolatrou, professores seus que você idolatra, eu idolatro até hoje, né? Junto ali, parelho, pô, isso pra mim foi a realização. Mas voltando pra sua pergunta, isso tudo lá no fundo, foi assim, ó, tá aqui, mãe, ganhei. Não sou eu que tô falando que sou bom, os caras que me julgaram e falaram que eu sou bom, né? Então, é meio que isso aí, assim, esse período, claro, ótimo pros negócios, né? Você ganha prêmio. Mas lá no fundo foi isso. Ó, gente, família, tá aí, ó. É porque acaba sendo uma sensação mesmo, Que assim, orgulho, você né? quer provar pra você, É. que eu sou capaz, com a minha arte, mas também não é que você precisa desse posicionamento também provar, principalmente pra sua família, e mostrar Sim. que, cara, é isso que eu faço, Sim. me É respeitem, isso, é entendeu? isso, Então é o meu sonho. É. Até hoje, imagina a mãe do Kudo, eu falei, o que o Kudo faz? Ah, era pra ser engenheiro civil, né? Mas Agora- ele quis ir pro outro lado. Esse desenho aí, maluco. Agora desenha aí, não sei o que faz. Então, assim, é por aí, sabe? Assim, isso independe de dinheiro, você veja. É uma realização de capacidade profissional. Né? É subjetivo isso. E beleza, estamos resolvidos. Se você tivesse continuado na carreira que você tava, talvez você tava até infeliz agora e não tava onde você tá. Não, talvez não, com certeza. Com certeza. Então, eu- Fazendo cálculo na Amazônia. Porque assim, BO, problema, vem enfrentar de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer circunstância. Né? Todo mundo tem, né? Não é isso? Você não tem milhões de problemas aí, né? Então, todo mundo tem, eu também tenho, em qualquer profissão. Então, pô, vamos fazer aquilo que a gente realmente gosta e faz bem, né? Já que vai resolver problema, resolver um problema que eu gosto. Exato, bem, Você exatamente. seguiu o teu instinto também, né? Total. Muito instinto. Porque se fosse pela razão, não ia. Foi 100% instinto. E ainda mais algo que ele ia ter que desbravar, porque como era algo muito novo, olha os desafios que ele teve que enfrentar ali dentro da mente dele. Meu Deus, o que eu tô fazendo? É Deve ter sido muito difícil, né? Esse o que eu tô fazendo, eu perguntei muito tempo depois, tá? Porque assim, não foi isso, eu não fiquei pensando 3 meses, meu Deus do céu, o que eu... Não, fui instintivo, fui e fiz. Pra você ter ideia, eu cheguei assim... Foi uma loucura, assim, né? Pra mudar de faculdade, olha só, eu tava no último ano da engenharia. Nossa, O que eu fiz? Eu precisava prestar de novo a FUVEST, o vestibular, para passar, porque não tinha transferência de uma faculdade para outra, né? A partir do momento que você passasse, você podia eliminar várias matérias, que era engenharia civil e arquitetura, né? Mas eu tinha que prestar de novo. Eu poderia ter deixado a minha matrícula ali na Poli ativa e ter prestado. O que eu fiz? Eu fui lá, me dá os documentos, certificado, tudo, estou abandonando a faculdade aqui. Me dá tudo aqui, que eu vou prestar de novo. Então, não tinha volta. Isso foi uma decisão minha. Fui lá e fiz, né? Loucura.
Depois eu pensei, o que eu fiz? Que né? loucura, Deus. ferrou. Né? Só que não tem volta. Mas não tem volta. Agora já era. Não tem volta. Então, não tinha volta para mim. Ou eu fazia, né? Eu não sei se eu teria essa coragem hoje, tá? Porque, veja, hoje eu tenho 52 anos, ali eu tinha 20. Com 20, você não tem nada a perder. Com 20, você não tem nada a perder. Nada. Tem que arriscar. Você não tem filho, não tem... Vai lá e arrisca. Hoje não. Hoje eu não arriscaria tanto. Pô, eu já tenho a carreira, já tenho tudo, já tenho, tenho filho, tenho um monte de coisa. Não preciso arriscar. Não preciso. Não é o momento. Apesar de eu tomar vários riscos hoje ainda. Mas não esse tipo de risco radical, né? Sem perspectiva nenhuma, né? Hoje é um risco controlado, né? A maturidade traz isso, né? Controlado. Mais ou menos controlado, mas é controlado. Gente, vocês têm noção que a pessoa que nós estamos conversando aqui, que ele fez parte desde o comecinho da evolução da internet, né? Do marketing, do brand. Gente, eu vou mostrar isso é uma aqui, coisa ó. muito incrível. É legal aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é eu chamo de meu currículo, tá? Se eu precisar mostrar um currículo para mandar o meu currículo para alguém um dia, eu ia mandar isso daí. E aí, fazendo o gancho sempre da disrupção, né? Meu forte é ser diferente, ter um posicionamento diferente, implementar posicionamentos diferentes para a empresa, porque eu acredito nisso, né? E só um adendo para quem não entende muito, né? Porque às vezes assim, pra gente é simples, mas para quem é totalmente leigo, o marketing disruptivo, só pra gente fazer o que é? Um conceito rápido assim para quem tá assistindo, não precisa abrir outra aba do Google. Marketing disruptivo. É você fazer diferente da maioria. É simples. É ser fora da curva. No sentido mesmo de ruptura. Ruptura. Quebrar padrão. Ruptura. Uau. Porque verdade. você só aparece quando você é diferente, né? Exatamente. O marketing, ele tem um ponto, né? Que, por exemplo, para você fazer um trabalho um parênteses, né? Para você fazer um trabalho de conversão, você tem que fazer um estudo de mercado e entender o que a maioria compra para você fazer igual. Para você vender para a pessoa da forma e o que as pessoas compram. Senão você não vai ser bem sucedido, concorda? Sim. Né? Porém, para você aparecer como marca ou como produto, antes de você vender, você tem que fazer um trabalho totalmente disruptivo para que as pessoas enxerguem você muito rapidamente, falem sobre você, né? Disseminem a sua causa, falem bem ou falem mal, mas falem muito de você, né? Então, você tem estágios do marketing, né? Isso tem que ficar muito claro, isso não é muito claro no mercado, né? Você tem um estágio onde você tem que mostrar. Nesse estágio, você tem que ser disruptivo. O estágio vender, aí não. Aí você tem que vender para a maioria, para o público certo, com a campanha certa. E vende. Esse é o diferencial, né? Porque quando a gente fala em marketing, eu já vivi isso. Agora, graças a Deus, estou aprendendo, estou convivendo com pessoas que têm um gabarito, né, igual ao do Kudo. Então, só que assim, pra gente, antes, marketing era tráfego pago. Aí você entende que antes do tráfego pago, tem uma construção até você ter o botão de clique aqui. Isso. Que foi evoluindo, né? Até dentro do tráfego pago existe isso. Existem as campanhas de reconhecimento que eles servem para isso. São campanhas de outdoor, campanhas para mostrar, né, massivamente, não são campanhas de venda. Então, mesmo a lógica do próprio Facebook, do Meta ali, ele é um grande funil de vendas, né? Se você avaliar friamente. A gente coloca isso no âmbito global do marketing, com mídias offline e online, você tem um conjunto bem poderoso. Mas as pessoas realmente esquecem, elas trabalham só a uma pontinha final ali, muitas vezes, né? Hoje em dia isso é muito comum, tá? Só para a gente pontuar aqui, né? Eu fiz uma linha do tempo ali. E detalhe, todo mundo deveria fazer esse exercício, tá, gente? Porque esse exercício aqui, você consegue se entender melhor e você consegue se explicar melhor também, Dá um né? zoom out, né? Na própria vida. Que às vezes você vai fazendo um monte de coisa na sua vida e você meio que se perde, né? Você não sabe bem o que você fez, o que você faz, quais são as reais aptidões que você tem e principalmente quais são as aptidões acumuladas que você tem, né? Que acho que na vida
no final da história, esse acúmulo é o que faz a diferença. E isso aconteceu um pouco comigo, porque eu fiz, né, meio que Uhum. esse panorama, porque eu achava que eu não era bom em nada. Aí eu fiz, aí eu tive certeza que eu não era mesmo. Aí eu falei, caramba. Aí agora eu tenho no papel É muito engraçadinho, a gente. Não leve em prova de que é consideração. horrível. Puta, Leve. que coisa, né? Ai, ai. Bom, vamos lá, gente. Botei ali na linha do tempo, lá como eu fiz as faculdades, coloquei algumas coisinhas pelo meio do caminho, sempre fui amante, até hoje, só de tecnologia, o que me deixa bastante antenado, né? É que o fio aqui rolou na minha Enroscou. perna. Aí, ó. O endomarketing. Aí, Isso aqui acontece porque é ao vivo, hein? é ao vivo. Nossa, gente, em Então- 1990 tinha nem nascido ainda. Fui nascer em 90. Ah. Gente. 92 você? Uhum. Caramba, hein? Eu, 2006. Não, você tá ali, ó. Tá ali. 2006. Aqui, ó. É. Mas enfim, aí ó, a KDD, como eu falei, né, a telecom japonesa, comecei a fazer os sites, abri o meu escritório, ali novamente estava no lugar certo na hora certa. Sendo a pessoa certa. É, acho que sim. A gente fez, já abri a empresa assim com vários acordos operacionais com as maiores agências ali de São Paulo, né, com grandes contas. Onde a gente atendeu a porção online de vários projetos, inclusive novamente campanhas, aí agora virou campanhas, né? Campanhas de lançamentos de carros da própria Honda, da Toyota novamente. Esses caras me perseguem durante a vida. Boa perseguição. Nossa, perseguição boa. Cerveja, Toyota, persiga eu também. nova skin, enfim. E foi por acaso, tá? Não teve relação nenhuma. Então, a gente fez muita coisa legal aí, né? O início da internet, novamente não existia rede social ainda. Tudo que era feito ou em site ou com e-mail marketing personalizado, banner. Publicidade era banner em portais, né? Site, UOL, blog. isso, blogs pessoais. Essa parte, assim, é claro que eu não vivi isso, né? Porque eu nasci recente agora, entendeu? Então sou bem jovem. Aham. Mas assim, essa parte eu lembro que, por exemplo, você montava um site, aí você tinha que ir vender a publicidade do site. Isso aí. Só que, tipo, não tinha rede social. Então você tinha que pôr um banner no site, ou era assim, Isso. ou era assim. Isso Eu lembro aí. que meu pai foi contratado uma vez para Isso aí. trabalhar como vendedor de banner de site. Ó, cara, É isso aí mesmo. É isso mesmo. Imagina, maluco. O mercado da publicidade era esse. Não tinha Google AdSense ainda, né? Então era banner lá que você colocava. Terra, no portal, na UOL. O Terra UOL. Né? Então era uma loucura, gente. Tinha o IG na época, né? Lembra do IG, do cachorrinho? Aham. Né? Uhum. Tinha vários portais que nem existem mais hoje, né? Até existem, mas muito. O UOL, eu acho que o UOL tem. UOL, sim, o UOL. Mas o UOL, Terra, Terra ainda existe. Tem, aham. Tem. o IG eu acho que não mais. O IG. Eu, pelo menos, Pelo menos nunca mais vi também. É. Enfim, era uma época fantástica, né? Aí, gente, vou entrar em detalhes, né? Sempre fui muito alinhado com tecnologia, tive algumas empresas aí de tecnologia, que é banco de dados, tá? Pra quem não sabe, Oracle. Esse aqui, né? O Oracle é o substituto lá do AS400 que eu falei da IBM antes, né? É a tecnologia que veio depois, até hoje né? O grande banco de dados do mundo. Veio ali, ó, o bloco das premiações que eu ganhei, né? Mas repare que eu comecei a participar e parei também, né? Falei assim, porque isso aqui também é um vício, né? Você começa a ganhar, e você começa a ficar naquele neura de, tem que ganhar, no que vem tem que ganhar, tem que sempre ganhar, né? Mas aí, você tem que parar também, não é assim, você vai ficar a vida inteira ganhando prêmio, aí você começa a ficar meio ansioso com isso, você começa a Botar dar uma projeção pirada, ali, né? não é legal. Então, deu o que tinha que dar aí, parei É melhor ali, sair né? por cima antes que eu perca. Vai que eu Vou perca, parar. Aí aqui veio um momento ali, né? Sempre fui muito empreendedor. Tive várias coisas pela vida aí, né? E juntas, simultaneamente. Aqui foi uma consultoria de prevenção de perdas para o varejo, né?
tinha vários clientes aí. O que basicamente fazia aí era a recuperação de perdas, né? De um varejo. Então você pega lá o Walmart, Carrefour, Drogasil, Grupo Pão de Açúcar. Eram empresas do varejo, né? Empresas do varejo perdem. Sabe que empresas do varejo tem margem baixíssima, apertadíssima, né? Então, por exemplo, o cara vai lá no Walmart e rouba um whisky caro, que custe, sei lá, R$100, qual que é a conta? O cara tinha que vender uns 15 whiskies iguais àquele para recuperar aquele whisky que ele perdeu. Por causa da margem, por causa do imposto, por causa de tudo que ele tem que pagar. Não roube o uísque. Por isso que os caras colocam lá o lacre, o né? lacre. Toda vez que eu tentei pegar, nunca deu certo. Nunca deu certo, Esse né? lacre aí é complicado. Cuidado, viu? Cuidado. Eles têm... E não roubem também Gillette também. Tem também? Tem Gillette. Gillette. Pega a dica, entendeu? O desodorante Rolon. Ô, louco, cara. Aí você fala, pô, por que os caras roubam desodorante Rolon? É porque desodorante Rolon é fácil de vender. Então o cara pega lá, abre a barraquinha lá na frente, lá do pão de ônibus e põe lá pra vender. Deus. Nossa. Vende rápido e barato. Rapaz do céu, cara. Então tem muita coisa ali que se você prestar atenção no mercado, os caras, né, tem... Isso é muito interessante, porque, por exemplo, é uma coisa que a gente não para pensar. E tem que existir um cálculo de perda. Sim. Entendeu? De perda do produto, que pode acontecer natural, né? Tipo, sei lá, uma fruta, alguma coisa. E perda de furto mesmo. Perda de furto. A grande parte da perda ali era de gestão de compra, né? Porque, imagina, são muitos produtos perecíveis. Né? Frutas, legumes, verduras, peixe, carne, padaria, né? Açougue. Então, se você compra um montante errado, imagine, que não vende, uma loja daquela do Carrefour tem, sei lá, 1000 lojas. Então, pô, você não pode errar. Não, se você comprar um pouquinho a mais para todo mundo, no final do dia tá sobrando um monte, jogou um monte fora. Aí você computa isso no ano, dá milhões e milhões de perdas, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia um trabalho de consultoria onde a gente recuperava essa perda aí, que no final virava lucro em caixa da empresa, né? Essa perda. Tá? E só pequenas empresas, né? foi Carrefour, Walmart, Grupo Pão de Açúcar. Que isso? Empresas gigantes. Então, repare, gente, eu comecei como artista, puro artista, certo? E aí, minha jornada... Por eu ser um cara muito conectado com tecnologia, gostar muito, né, ela foi me levando para um lado de naturalmente, como que eu monetizo a minha arte dentro das empresas e dentro de grandes empresas, né? Foi uma jornada maluca, porque veja lá, o que eu vou fazer lá na consultoria para o Grupo Pão de Açúcar? O que eu fazia nesses projetos? Afinal de contas, eu era sócio da empresa, mas fazia o quê? Eu fazia o que a gente chamava de gestão de mudança cultural. Né? A consultoria mudava processo. Então, chegava para o chão de fábrica, falava, agora você pega esse copo, essa garrafa de água, em vez de empilhar assim, você empilha assim, por X motivo. Né? Você sabe que o ser humano... Tem uma dificuldade com a mudança. Dificuldade terrível, né? Então, o que eu fazia? Eu era o cara responsável por fazer essa mudança culturalmente acontecer na empresa como um todo. Então, usava todo esse know-how aí de campanhas, de marketing, de convencimento, né, das pessoas para campanhas de incentivo. Então, criei um método ali na época para fazer isso funcionar. E funcionou. Né? O nosso... Isso era uma das grandes diferenciais que a gente tinha, né? Por eu não ser do mercado de consultoria pesada, todos os meus sócios eram das grandes consultorias aí, né? E eu vim com um refresh, né? Com ideias completamente novas e disruptivas para o mercado de consultoria. E comecei a aplicar isso nas grandes empresas do varejo. Isso, obviamente, nos deu visibilidade, né? A empresa cresceu bastante. A empresa era bem robusta na época. Expansões internacionais, era projeto no Brasil inteiro. A maioria do varejo nacional era cliente nossa, né? Pernambucanas, Ricardo Eletro,
pô, você pode... Só empresa pequena, entendeu? Só empresa pequena. Mas ele começou com a Toyota e a Honda. É, Então, Não, mas eu fiz isso aqui muita já coisa. nem- Não. Meu Eu fiz muita Deus, coisa cara. pequena também, né? Ali só tem as marcas grandes, com certeza a gente fazia. É verdade, pior que tem isso também, né? A gente só É, vê a Toyota e a só vê Honda, a com coisa certeza grande, mas deve com ter muita certeza. empresa Fiz a pequena. padaria da esquina também. Ei, e É. você sabe uma coisa legal, por exemplo, você tocou no assunto e me veio isso, que é, por exemplo, a questão de você monetizar a sua arte. Então, ou seja, todo mundo, em algum nível de potencial, ele é um artista. Ele tem uma inclinação, ele ama fazer algo. Só que ele não ganha dinheiro com isso. Só que o que acontece? Eu tava refletindo, né? Eu quero um dia, se Deus abençoar, quando eu chegar com 50 anos, estiver na envergadura do Kudo, um dia eu vou pensar nisso. Que assim, tudo na vida é venda. Tudo, exatamente tudo. Então, toda relação comercial, ela tem que ser pautada na venda. Então, se, por exemplo, a pergunta do influencer, você que assiste, tem vontade, como que eu faço para monetizar a minha arte como eu vendo a minha arte? Ou seja, se a empresa vende internet, por exemplo, que é a Capital Fibra, ela vende internet, eu como influencer, como eu posso contribuir para o objetivo final dela? Ou seja, se o objetivo final da empresa de internet é vender internet, como que eu posso ser a ponte entre a empresa e o cliente? Então, qualquer que seja a minha arte, ou a comédia, o drama, a novela, eu sou o cara ambulante se essa é a minha arte, então como que eu uso a minha arte para construir a ponte entre a empresa e o cliente? Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Acho que basicamente, resumindo tudo, é isso. Resumindo, é isso aí, né? Como é que, uma palhinha da metodologia ali, como é que eu iniciei essa história, né? Que eu fiz essa pergunta que você fez, pô, como é que eu faço para minha arte, que só eu faço, com o meu traço, eu coloco isso numa empresa, pior, numa empresa multinacional, uma empresa grande, que já tem seus padrões, já tem suas regras, né? Ou não, uma empresa na padaria da esquina. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço com que o cara compre isso? Primeiro, o desenho tem que ser bonito. Por quê? Tem que chamar a atenção do próprio empresário. O cara tem que olhar e falar, pô, que legal. Ele tem que se Impressionar, conectar com aquilo, né? Se não se conectou, beleza, né? Não é todo mundo que precisa gostar da arte, ponto. Mas o que se conectou, opa, eu tenho chances. Agora, eu tinha que inventar uma forma daquela arte minha gerar resultado para ele, certo? Então, o que eu fiz? Depois eu posso mostrar umas ilustrações ali, mas o que eu fiz? Falei, poxa, eu inventei um método que realmente funciona, né? É lógica pura, aí método entra a questão lógica. Como é que essa arte vai funcionar, né? No caso da Capital aí tem as carinhas, tá? Né? Isso aqui são carinhas, mas são carinhas ilustradas, né? O que a gente faz? A gente aplica essas carinhas, se vocês repararem, em todos os pontos de contato do cliente marca. Então, sem exceção, se tem uma fachada de loja, vai ter que ter pelo menos uma carinha. São regras. A campanha vai ter que ter uma carinha pelo menos. O uniforme vai ter que ter, no carro vai ter que ter. Em todos os pontos de contato cliente marca, eu faço questão de colocar a carinha, em detrimento do nome. Porque o visual é muito mais forte do que logotipo. O que você está mostrando é muito mais forte do que logotipo, né? Eu prefiro ter uma assimilação rápida da empresa. E criança, olha, fala, carinha. A empresa da carinha. Adulto, olha, carinha, né? Um senhor de idade, olha, fala, carinha. É muito mais fácil ver Capital Fibra. Né? Não é mais Um fácil. pouco prolixo, né? Já você Exato. tendo a carinha. O reconhecimento é imediato, né? Da carinha. Ele vê o carrinho da carinha, é carinha. São os caras lá, né? Então, esse é o método, né? Então, eu comecei a usar as ilustrações dessa forma. Então, todo ponto de contato vai a ilustração lá. E tem que ser único. E isso você já respondeu a uma pergunta que muita gente deve fazer aqui na cidade. Cara, quem fez essa carinha? Da onde surgiu? Qual o propósito da carinha? Então, para você que não sabe, a carinha da Capital Fibra foi desenhada pelo Elcio Kudo, que um dos marqueteiros publicitários, designer, só da Toyota, da Honda, do Carrefour, do Walmart, entendeu? Então, olha que honra que a gente, como cidade de Fazenda Rio Grande, a gente tem, né, de ter um cara da sua envergadura numa empresa da nossa cidade, trabalhando aqui e pensando no marketing daqui. Mas você sabe que, fazer um gancho aí nisso que você falou,
Pô, trabalhei para grandes, né? Hoje, faz um tempo já, eu escolho trabalhar com os mais legais. Não com Então a os capital maiores. é Aí, ó. diferencial. Tá Aê, vendo? agora. Por quê? Por quê? Pô, porque é muito mais divertido. É. Você fala com o dono, né? E as pessoas com quem eu A trato, conexão, né? tem que ter essa conexão humana, né? A gente tem que ter os mesmos valores, caráter. Aí a coisa flui muito melhor e é muito mais divertido. Eu tenho mais idade para a gente ficar, né? Naquele mundão corporativo. A gente sabe como é que é, né? Então, acho que hoje eu me divirto. Me divirto. Que bastante. na verdade, assim, a gente tem toda uma carreira para chegar nesse objetivo. Que o Sim. objetivo é você trabalhar com o que gosta, obviamente, se divertir e, como consequência, também ganhar dinheiro. Sim, Entendeu? O dinheiro não vem, chegando num nível que o dinheiro já não é mais a prioridade. sim. Talvez a qualidade de vida, a qualidade Sim, mental, sim. a saúde Sim, mental com certeza. seja uma das prioridades do certeza. trabalho, né? Com certeza. Aí o trabalho já não é mais algo penoso, ruim. Não. Nossa, vou ter que desenhar. Não, você conhece Se o torna dono. leve, né? Exatamente, você conhece o dono, você conhece a história da empresa, a cidade, conhece tudo. Fica até mais gostoso você desenhar. E vira uma jornada, né? Que a capital já tá com uns 6, 7 anos, eu acho, mais ou menos. Então acaba virando uma jornada, né? Você vai crescendo junto com a empresa, né? Você vai mudando junto com a empresa. Então é muito bacana. assim. Ambos crescem. né? Ambos crescem, né? Mas nem tudo são flores aí. Nossa. Tá vendo a cabine Tava ali, ó? muito Ai, ai, ai. legalzinho, O que vem entendeu? agora? Agora é a hora da. Então você vem ali numa crescente, né? Porra, carreira fantástica desse moleque japonês, hein? Aqui, nessa época aqui, você já tava milionário? Essa é a pergunta de milhões. Eu diria que a empresa sim. A empresa já. sim. Com quantos Empresa, anos? sim. 30 e pouco, né? Será empresa, que valeu a pena o design? Eu sempre reinvesti muito nas empresas, né? Tudo. Né? Me sobrava um dinheirinho, eu abri uma empresa ali do lado. Então, Legal. a empresa sim. Isso é um Empresa, sim. princípio para a vida também. Quando a sua empresa estiver Uhum. indo bem, não se iluda, entendeu? Sim. Saiba investir, Sim. retroalimentar aquilo, Retroalimentar aquilo que é. que te proporciona. E a gente erra trabalho. também, né? Então, assim, é importante você ter várias coisas na mão ali, né? Você não dá para colocar tudo numa mesma cesta aí, que dá problema, né? Que foi aqui mais ou menos o que houve, né? A cesta era muito grande ali, né? Você estava ficando grande E demais. cestão, né? Louco. Tava ficando realmente muito grande. Era tá, quase gente? um sábado. Era uma empresa... Cudo, e em 2010 você passou por um período de aprendizado também. Foi. A caveirinha. Tô falando aqui que o bicho pegou ali. Meu Deus. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu não vou ficar expondo pessoas nem nada, mas aqui a gente sofreu aí Não precisa expor, só fala o nome. Não. Ó, resumo da Não, ópera, vai. A empresa quebrou em 3 meses por questão de até gestão errada, enfim. Uma Período pilantragem sombrio, né? aqui, outra ali. Enfim, não vamos entrar nos detalhes, mas a empresa foi pro buraco em 3 meses. Imagine só, uma empresa desse porte, projeto do Brasil inteiro, grandes clientes, né? O negócio foi pesado, assim, sabe? Olha a história, gente, dele. Foi pesado, né? Vejam aí de exemplo, hein? E aí, resumo da ópera, né? Assim, acho que o principal, não vou entrar no mérito do que aconteceu, mas o que aconteceu comigo. Porque veja só, você vem numa crescente, pô, super bacana, né? Eu não venho de família rica, né? De família classe média de São Paulo. Eu sempre, obviamente, tive condições boas, né? Meus pais me deram condições boas. Mas eu não era rico, não era nada fora do normal. E aí, você vai crescendo. Ali a Preventes ali era escritório já em Alphaville, porra, num prédio bacana, a gente estava realmente num posicionamento muito forte. Uma época que eu vivia viajando, né? Eu não tinha mais casa, eu vivia, cada semana eu estava numa capital, tocando projeto. Eu estou fazendo aqui na capital, mas na capital, estava em uma capital, agora estou na capital. Mas visitando os projetos, vendo como é que tá, né? A gente tinha os funcionários todos alocados em empresas, né? E aconteceu essa desgraça, né? A gente basicamente perdeu o cliente, desmoronou o negócio, assim, de uma forma impressionante.
E aí aqui, não só, pô, os sócios todos ficaram completamente endividados, né? Porque a empresa realmente quebrou, tá? Quebrou quebrada, assim, ficou E assim, devendo. é claro que a gente não vai expor, né, Sim, o que foi, sim. mas só pra quem, por exemplo, tá de fora e não tem a mínima noção, tá te conhecendo agora. É claro que aqui a gente, obviamente, observa que teve um marco, aconteceu algo. Você disse, por exemplo, a empresa quebrou. Mas o que aconteceu? É assim, foi um golpe? Foi um... O que aconteceu? Golpe assim? eu diria que foi, mas foi assim. A culpa no final da história são dos sócios, né? Porque ninguém estava olhando ou fiscalizando da forma como deveria, ou não existiam mecanismos de fiscalização, né? Financeira, auditorias internas, a coisa não tinha controle muito, né? Então, basicamente, se deixou acontecer, né? É aquele tipo de coisa que no fundo, você fica frustrado, obviamente. Sim, Só que quando você olha, você fala, cara, eu tenho parte nisso aqui. tem, claro. Porque a primeira vez que você me engana, por exemplo, é culpa sua. Sim. A segunda vez já é culpa minha. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, Mas pegando a linha de raciocínio ali, para que a gente utilize como exemplo, né? Que nós somos mais novos, então tudo pra gente é um aprendizado, né? Eu falo, é mais do que um podcast, é uma mentoria isso aqui. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante de qualquer coisa que uma pessoa pode passar em uma empresa, mesmo chegando às vezes no fundo do poço, como que você reagiu diante disso? Seguiu em frente? Tá aí, eu fiquei 1 ano atendendo telefone. Eu tenho trauma até hoje de atender telefone. Outro ano pensando o que ia fazer da vida. Pensou em desistir em algum momento? Em desistir não, porque eu não poderia. Mas o que eu pensava assim era, eu não tenho energia para fazer tudo de novo isso aí que eu fiz. Essa era a minha cabeça. Eu sei o que eu passei ali, milhões de coisas, né? Milhões de problemas, foi absurdo aí a jornada. E eu não tinha energia para fazer tudo de novo. Isso é a única coisa que eu pensava. Foi que, e agora, né? E agora? A gente tinha um patamar de vida ali bacana. E dali, de um patamar de vida bacana, você estava negativo alguns milhões, né? Mas, Então, Rudo, nessa parte aí, quando você fala que a empresa quebrou e tudo mais, e fala que foi uma falta de vocês analisarem e tudo mais, mas também vocês confiaram também, né? Foi uma questão de confiança confiar, também, né? Aí é perfil, né, gente? Você confia nos sócios ou você não confia, né? Eu acho isso, tá? Você tem que ficar fiscalizando todo mundo que deveria ter feito. Mas isso não é parte do meu DNA, pô. Se eu tô aqui, se meus sócios, faz aí o que você tem que fazer, né? Pra que eu preciso, então, se eu tenho que Por confiar mais em que você... ficar checando que Por todo mais mundo tá que fazendo? deveria ser fiscalizado, você depositou uma Mas é confiança. uma confiança. Muitos dizem que, pô, deveria ter o controle, deveria ter tudo, mas aí, né? Cada um Mas tem o o que eu seu... mais admiro diante disso é a maneira como ele reagiu, né? Como ele reagiu, A seguir em frente, a continuar realizando seus projetos, seus sonhos. E entender que mesmo diante das coisas difíceis que às vezes um empreendedor passa, que tem um novo recomeço também, né? Assim, tem várias lições aqui, né? Você quando é novo aí, você vai sendo bem sucedido a cada empreitada, vai crescendo não só pessoalmente, mas financeiramente, queira ou não, e você está embebido ali naquele período, no mercado ali da publicidade brasileira, onde as coisas são todas inflacionadas, as coisas são todas muito pomposas, muita gente arrogante, era um negócio complicado, mas eu estava ali no meio, né? Então, naturalmente, você vai se tornando um cara mais arrogante, um cara com um ego mais inflado, né? Naturalmente, você é novo, né? Você vê do nada, vai conquistando muito rapidamente as coisas por trabalho próprio pessoal, né? Você vai ficando muito autoconfiante, você vai ficando muito egocêntrico até, né? Isso é o ser humano, né? É o ser humano. Eu não me orgulho disso, mas fica. Gente, é muito difícil controlar isso, por melhor que você seja. Por mais controlado, por mais pé no chão que você seja, é muito difícil controlar isso, né? Principalmente jovem. E ali, para mim, foi um baque nesse sentido, o maior. Talvez isso tenha sido muito bom para mim. Sei lá o que eu tinha me tornado se
a jornada continuasse, eu fosse ganhando mais dinheiro, eu fosse ganhando mais posicionamento, não sei lá o que eu seria, né? Talvez... Só que isso é tão humano e tão, assim, natural e normal de acontecer que, por exemplo, há 6.000 anos atrás, isso estava previsto. Que Provérbios 16, 18, né, ele fala que a soberba precede a queda. Ou seja, eles já observaram isso há 6.000 anos, entendeu? Pois então não é uma coisa que, tipo, aconteceu com você. Não, todos nós estamos suscetíveis se não prestar atenção na Olha o própria aprendizado, existência. gente, que nós estamos tendo nesse programa. E veja como é recorrente, né? E veja como é Há 6.000 anos recorrente. atrás, O negócio já tinha, continua e ninguém aprende. Cara, É porque, é legal. né? E aí, isso foi pra mim, acho que o grande, porque eu mudei muito ali, né? Eu era outra pessoa, gente. Eu não era essa pessoa aqui tranquila. Maravilhosa que nós temos aqui. Porra, incrível, fantástica. Não, eu realmente mudei. Se não acontecido essa queda, você não estaria nem aqui, talvez. Entendeu? Com certeza Não existiria a Com carinha, certeza não. a carinha da capital não Sabe- existia. Sabe por que não? Porque assim, essa queda aí, sabe o que eu fiz ali pra me recuperar? Não foi, assim, aconteceu, tá? Não foi premeditado isso. Mas ali, o que eu vou fazer da vida? Você dá umas palestras do trabalho e tal, né? Fui parar num congresso médico internacional de Foi nessa medicina. época que você foi pra Palmeiras também. Foi um pouco antes. Então, comecei a dar as palestras, estava no Congresso Médico Internacional de Medicina Estética e Cirurgia Plástica no Rio de Janeiro. Eu era o único não médico palestrando. Falando de branding, aí eu inventei lá, branding médico. Puta, comecei a falar lá, né? O designer, marqueteiro, já viu. Peguei a minha metodologia, vou transformar para os médicos, fui lá. Não sei nem como que eu fui convidado, mas eu fui. Aí eu palestrei e tal, bonito, bacana, legal. Tinha uma médica de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Para quem não sabe, a gente está na fazenda Rio Grande, né? Então, Ponta Grossa é umas 2 horas daqui. E aí tinha essa médica lá, ela falou assim, vem cá. Depois da palestra, correu atrás de mim. Você não vai lá para Ponta Grossa, lá no Paraná, fazer um trabalho para mim, na minha clínica? Uma cidade desse tamanho. Vou. Não estava fazendo nada mesmo, estava na desgraça. Né? Eu vou lá, né? Vou lá. E vim para cá, fiz o projeto para ela. Dali eu emendei outros projetos em Palmeira, que é uma cidadezinha, gente. Ponta Grossa deve ter hoje uns 400 mil habitantes. Por aí. Na época deveria ter uns 200 e pouco. Quando eu fiz há 10 anos atrás, aí 2010, 15 anos atrás, mais tempo ainda. Palmeira tinha 35 mil habitantes. Eu só fazia projeto em capital. E capital grande. No máximo Campinas, Ribeirão Preto, em São Paulo, que eram cidades grandes, né? Londrina. Palmeira, 35 mil habitantes, para mim foi um choque. E eu fui parar lá por acaso, fui fazer um projeto. Resumo da ópera. Morei 5 anos em Palmeira. Fiz grandes amigos, grandes projetos. Comecei a mudar todos os comércios da cidade. Sozinho, tá? Não tinha empresa, não tinha nada, era eu. Comecei a mudar tudo. Então, a maior agropecuária, a maior academia, o maior mercado, a maior loja de roupa, a maior loja de bugiganga. E fui fazendo. O açougue. E colocando esse design super, ultra, mega pra frente numa cidade de 35 mil habitantes. Isso foi mudado. Por que eu fiz o primeiro e isso brotou o segundo, o terceiro? Porque gerou resultado. E o pessoal, nossa. Aí o pessoal começou a me chamar. Isso foi um movimento engraçado, porque em 5 anos eu devo ter feito uns 15, 16, 17 projetos na cidade. Inclusive um dos maiores provedores de internet do Paraná, a Debug. Um abraço pro Adriano, se estiver me ouvindo, e família. Só me acolheu muito bem na cidade. Na época, ele era um provedor bem local ali. Hoje é um dos maiores do Paraná, um case fantástico, assim. Tive grandes cases ali, né? Em que depois se projetaram meio que regionalmente, assim, de uma forma muito forte. E essa cidade ali, para mim, foi um retiro espiritual. Eu fiquei ali por 5 anos, saí de São Paulo aquilo que me fazia mal, né? Porque me fazia lembrar de tudo, dos problemas. Então isso me retirou ali para uma cidade pequena. Praticamente não conhecia ninguém, né? Então a gente, obviamente, fez amizade. O pessoal achava que eu era da Yakuza. Jura? Porque eles falavam, que esse cara...
Aí tem um São japonês Paulo, aí fazendo negócio de marketing. japonês fazendo uns negócios loucos. Aí você é Né? macumbaria aí, negócio. Cara, o que esse cara tá fazendo aqui em Palmeiras? Sozinho. Ei, Tá fugindo de você algum... sabe que assim, ó, observando essa tua história, o maior aprendizado que eu, né, tô vendo nisso é que, cara, não importa de fato aonde você esteja e o que aconteceu, mas quem você se tornou. Porque, por exemplo, você sendo uma pessoa tendo essa bagagem, entendeu? Quebrou totalmente. Você foi retirado da onde você estava e agora você está num lugar que você não conhece ninguém, sai de 12 milhões de pessoas para 35 mil. Só que assim, quem você quem você estudou para ser, quem você realmente é o teu propósito, cara, qualquer lugar você recomeça, entendeu? Recomeça e faz de novo, mostra o primeiro resultado, o segundo. Exato. E eu volto para princípio de Salomão, né, que eu gosto muito, que eu acho que se aplica bastante nesse caso de financeiro e tal. No caso, não foi ele que disse isso, mas tá na Bíblia também, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, cara, se você teve algo de bom, quebrou, teve um disruptivo ruim na sua vida, o segundo, com a experiência que você tinha boa e a experiência ruim, vai ser muito melhor. Exato. Entendeu? E isso também eu tive quase na minha vida, porque eu tive que recomeçar, entendeu? Eu pensei em desistir. Olhei pro lado e falei, não, vou desistir. Só que falei, cara, eu não tenho nada. Eu vou desistir do quê? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu não tenho do que desistir, cara. Eu só tenho eu. Qualquer coisa é lucro. Exatamente, eu só tenho eu. Então, qualquer lugar que eu tiver, eu sendo eu, com a minha cabeça e botar pra quebrar, eu vou me levantar. Exato. Porque eu devendo milhões. Eu vi o Donald Trump falando isso ontem lá, quando a primeira vez que ele quebrou lá. Assim, nesse meio do caminho que eu conheci a Capital Fibra. Legal. Né? Então, dentre outros vários projetos. Mas eu segui a vida aqui, tá, gente? Eu não vou... Uma passagem pela construtora Prestes aqui de Ponta Grossa, hoje uma das grandes do Paraná também. Enfim, tive várias... Não vou explicar o que aconteceu depois, mas obviamente me recoloquei aí no universo, né? Fazendo sempre o trabalho que eu sempre fiz ali, com a evolução das metodologias. Mas a conclusão disso tudo, né, é bem bacana. Por quê? O que eu fiz aqui nessa linha do tempo, né? Eu montei um gráfico ali. Tá vendo como eu sou um cara analítico, né? Um gráfico para mim. É da vida dele, gente. Ele monta um gráfico. Mas aí eu monto o gráfico ali e falo, pô, design gráfico. São coisas que eu fiz na vida, trabalhei profissionalmente com intensidade, não são coisas que eu só fiz um cursinho ou trabalhei um pouquinho, não, são coisas que eu realmente trabalhei, tá? E que hoje, se perguntar qualquer uma dessas coisas, eu sei fazer. Então, o que eu fiz ali na linha do tempo? Botei intensidade, né? Então, o design veio ali crescendo, chegou ali no momento da consultoria, fiz menos, né? Então, decresceu e depois aumentou. Então, eu coloquei tudo ali que eu fiz, ó, design ambiental, design web, branding, publicidade, marketing direto, social media, tráfego pago, infraestrutura de internet, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, inteligência artificial, consultoria de gestão de risco, prevenção de perda, gestão de mudança cultural e marketing em vendas. E coloquei isso aqui em gráfico. Gente, todo mundo deveria fazer um exercício desse, porque isso aqui foi o que me deu energia para continuar lá no fundo. Olha o que acontece. Parece o Grand Canyon LGBT. Você vai acumulando conhecimento, tá? Isso é o resumo da ópera. Quanto mais coisas você realmente aprende e faz durante a sua vida, quanto mais multidisciplinar você não é aquele cara que sabe de tudo, mas não sabe nada. Não, você tem que ser especialista nas coisas, né? No detalhe, não é o generalista. O generalista não consegue ter a capacidade. Agora, quando você realmente sabe executar, puta, aí vale ouro, né? Isso é o que me fez levantar, tá? Isso é o que me fez construir. Isso são todas metodologias nossas aí que a gente foi desenhando e evoluindo ao longo do tempo, que eu uso até hoje, né, nas empresas. Mas no fim, as pessoas podem roubar o seu dinheiro todo, a qualquer momento. Essa é a coisa mais fácil de você perder, dinheiro. Seja por incapacidade sua, seja porque alguém te deu um golpe, seja por qualquer motivo, é muito fácil de você perder e ficar devendo. Muito, 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 né?
Mas o conhecimento ninguém te rouba. O acúmulo de conhecimento que você tem, a experiência que você tem, ninguém te rouba. Né? Essa é a única parte boa de envelhecer, esse acúmulo de experiência, gente. Porque aí não tem como bater isso, né? Sim. Uma pessoa jovem não vai conseguir ter o acúmulo de experiência porque simplesmente falta tempo, né? Tempo de vida, não é isso? Então, assim, para mim, assim, isso é o que me deu energia. Quando eu me toquei disso, opa, eu posso começar do zero com o meu notebook debaixo do braço? O caminho vai ser melhor, né? Vai ser muito mais fácil, porque eu já sei o atalho, eu já sei da onde começar, eu já sei o problema que aquele empresário passou, aquela empresa tem, aquela operação, né, não está legal por causa disso, daquilo, como eu conserto as coisas. Eu sou um grande consertador de coisas, né, de empresas, de marketing, de comercial. Perguntaram isso pro Warren Buffett lá. Ele tá com 97 anos, eu acho. Ixi, não faço ideia. Se ele trocaria toda a fortuna dele pra voltar a ter Verdade. 18 anos. Falou Ele que falou, sim, né? eu troco Na hora, tudo né? com 18 anos, porque com 25, com a mentalidade, com a bagagem que eu tenho hoje, Ia chegar lá eu de já volta. tô de novo bilionário, entendeu? Então Exatamente. vem ao encontro isso e realmente é a Exato. sua bagagem, o que você tem é o seu ouro, Conhecimento, entendeu? né? O seu conhecimento. E aqui a parte legal, ó, sacaram aqui? Todo mundo deveria fazer isso em casa aí também, um currículo nesse nível aqui, porque Tem você algum consegue programa? enxergar. Tipo assim, eu imagino, por exemplo, vamos Não. supor que eu queira fazer, como é que eu faço Esse é o isso? desenho no Illustrator, gente. Não tem tá. programa não. Mas a parte legal é isso aqui, gente. Aí eu apago lá em cima, né? E eu coloco aqui. Óbvio, isso aqui é o universo do meu trabalho, que é o universo de marketing, branding, marcas, né? De mídias, de forma geral. Então eu coloquei as mídias aqui, né? Porque ficou interessante, né? Eu sou um cara, eu me sinto um cara extremamente privilegiado por ter trabalhado a minha vida inteira com marketing, vendas, branding, design, neste ciclo aqui, ó, de 1990 até 2025, 26. Por quê? Gente, se você analisar friamente, foram os momentos de mudança tecnológica, de saltos tecnológicos, foram os maiores, eu acho que, da história do universo, nesse período. E, por acaso, eu estava trabalhando Na área, né? na área, né? Então, se Verdade. você pega aqui, ó, ali em 90, era lá as grandes mídias televisivas, né? Rede Globo, SBT, papapá. As grandes revistas nacionais, né? Como a revista Veja, os grandes jornais regionais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Eram as mídias que mandam, rádio, Jovem Pan, Transamérica, né? CBN. Essa era a mídia. Jornal, rádio, revista, TV. Só tinha essas. Era, só essa, né? E veja a diferença, né, do que se transformou hoje. O disquete, para quem não sabe o que é, né, era a mídia do momento. Cabia 1.44 mega dentro de um disquete disso aí, tá? 1 mega. Uma mega. foto. 1.44 mega. Uma foto. E era coisa pra caramba, gente. Era uma porra. Nossa. Né? Aí, gente, em 95, mais ou menos, internet comercial, né? Yahoo, América Online, AOL, né? Para quem não sabe, o Netscape Communicator foi um dos primeiros browsers de mercado, né? Que hoje é o Google Chrome, Safari. Mozilla. Aí era o Netscape. Netscape era o bicho. Uau. Né? Aí, gente, veio ano 2000 ali, mais ou menos, veio a fotografia digital profissional. Isso aí mudou o mercado, né? Isso mudou o mercado. Voltando um pouquinho ali, América Online, Yahoo, ali começou aquela história lá que a gente falou no começo, os banners, né, nos sites, não sei o quê. Né? Isso era a mídia da época, né? Mas ainda muito inicial, né? Não se monetizava forte com isso. Aí você entrou a fotografia digital profissional, que mudou completamente a forma de trabalho, a agilidade para as pessoas criativas, né? Pô, eu montei nessa época um estúdio dentro do meu escritório, né, numa sala profissional com a câmera digital, porque, pô, agora eu tô livre, eu consigo fazer as fotos que eu quiser para usar as minhas ilustrações da forma como eu quero, do ângulo como eu quero, enfim, pessoas, né? Então, eu tinha o meu próprio estúdio e eu fazia as fotos que eu usava na ilustração, né? Hoje não. Hoje você tem bancos de imagens digitais. Hoje você tem uma IA que eu digito. Pinterest. Não, hoje eu tenho um IA que eu digito lá e
E a IA vai gerar a imagem como eu quiser. Vai gerar um vídeo como eu quiser. Olha a diferença que eu estou falando aqui, né? Mas ali aquilo foi um divisor de águas, né? Veio o Google, surgiu... Para quem acha que o Google é antigo pra caramba, não é tão antigo, gente. 2004, 2005, né? É outro dia, tá? O Google foi um divisor de águas, com certeza, né? E aí veio o quê? Para mim foi a revolução das mídias. Foi esse cara aí, tá? O iPhone. Não por ele ser revolucionário como equipamento, né? Não é porque você mexe com o dedo, nada disso. É por causa do quê? Dos aplicativos. Então, o iPhone é o que inaugurou e inventou a loja de aplicativos. Isso, para mim, mudou o rumo do mundo. No trabalho, no lazer, na vida das pessoas. Ninguém fala disso. Eu nunca ouvi alguém falar disso com tanta ênfase. Mas para mim foi o que realmente mudou o caminho do universo. Se não fosse esse cara, a gente não estaria sentado aqui. Por quê? Porque ele, com a invenção de loja de aplicativo, permitiu que qualquer um conseguisse criar seu aplicativo e vender na lojinha. E todos os usuários que tinham um iPhone podiam ter qualquer aplicativo dentro do bolso a qualquer momento. Basta ter a conexão da internet, certo? Isso viabilizou uma década de ícones, de apps. Sejam... Nossa, gente, eu lembro quando eu baixei o primeiro WhatsApp, só tinha 3 pessoas que tinham. É. Da minha família só tinha 3 pessoas. Imagina, gente, vocês têm noção disso? Nós pegamos essa fase ali, né, de chegando os aplicativos. TV, Uau. redes sociais, os apps, as facilidades, a conectividade. Mudou tudo, gente. O telefone passou a ser obsoleto. A ligação telefônica, a ferramenta telefone, virou hoje um negócio Cara, que... e olha como é legal você a prosperidade no sentido só de ideia, não só de dinheiro, mas de ideia, você conseguir transbordar na vida das pessoas. Porque, por exemplo, ó, ele com a invenção da loja de aplicativo, olha o tanto de gente que ele deixou bilionário, entendeu? A oportunidade. Quanta gente ficou rica por causa de uma ideia. Continua ficando. Só vai crescendo mais, né? Então, veja só, né? Uma tecnologia nova abre uma fronteira que você não faz ideia de monetização. Sim. Né? Passa a ser tão antenado. Né? YouTube ali, ó, estamos aqui. Né? Imagina, é um app. É um app que viabilizou um ecossistema inteiro que um dia ia matar a TV aberta. Olha que doideira. Impensável isso, né? Impensável. Gente, olha... E aí, ó, alguns pensamentos ali. O Orkut. Todo mundo tinha Orkut. É ou não é? Eu Você usei não sabe Orkut. o que é Orkut, mas tinha, tá? Rede Não, social não da tinha Orkut. Você teve Orkut? Eu não sou da época do eu Orkut. tive, gente. Não. Orkut, Rapaz, Ela não pegou porque ela era mais nova. Era um embrião ainda. E a gente ia na Lan House, tá? Só pra vocês saberem, porque a gente não era todo mundo que tinha celular, então a gente ia na Lan House, tá? Pagava a horinha lá. Porque tinha a internet daí toda época da Lan House. Nossa, cara, isso é muito nostálgico, porque era o seguinte, por exemplo, meu pai tinha um computador em casa, um computadorzão de tubo, e assim, tinha hora. Por exemplo, tinha que chegar da escola, fazer tudo que tinha que fazer, à noite, depois do culto, talvez... Meu pai deixava meia hora você olhar o computador. Aí, pai, vou olhar o Orkut. Pra olhar e ver, e, ó, já vamos jantar e vamos dormir. Isso aí. E você ia lá, tipo, para no outro dia... Era um ritual, né? Você ter o que conversar na escola, entendeu? Eu vi, você viu tal coisa, tal coisa. Meia hora por dia no E máximo. só podia postar foto, né? Só podia postar foto. Exato. Mas olha só, isso que você falou é muito importante. Olha que doideira. Se o Orkut tivesse esperado um pouquinho e tivessem lançado ele em 2011, já com os apps de bolso no seu celular, talvez a gente não tivesse o Facebook, talvez a gente fosse o Orkut, porque o Orkut era do Google. E o interessante é isso, por exemplo, ontem você falou isso na palestra, e eu pensei, cara, talvez, na sua opinião, né, como o cara do marketing, você acha que se o Orkut tivesse remodelado, porque eles não tinham como prever. Não tem. Então, se a hora de lançar a empresa é agora, lançamos agora. Só que com, né, o advento do mercado de aplicativo e outras coisas, eles poderiam ter, na sua opinião, poderiam ter remodulado a empresa. Porque eu nunca vi um aplicativo Orkut. Não existiu, entendeu? ele parou antes. Podia ter feito. Podia.
E o Facebook foi mais esperto, né? Ele começou a criar, fez um negócio lá na universidade e tal. Pô, ele tava esperto, tava antenado. Lançou o app, lançou a loja de aplicativo, ele lançou o app. Aí pegou, né? Tá aí, a gente volta pra você ver Momento como que certo. o ciclo é. Tá aí a oportunidade, encontrar a pessoa certa, preparada. Certa, preparada, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, porra, aí abriu, né? Todo o universo e todo o leque que mudou completamente o cenário da mídia mundial, né? Não só do ponto de vista econômico, assim, das empresas que compram a mídia, mas principalmente dos produtores de conteúdo. Sim. Que antes era restrito às grandes mídias, É. né? Globo, SBT, esses eram os caras que produziam conteúdo. Pô, isso aqui é o que popularizou, E né? antigamente as pessoas tinham um celular lá, já começavam a gravar vídeos. Os que começaram há 10 anos atrás no YouTube, hoje mudaram a vida, né? Mudaram a Eram vida. pessoas simples que foram Mudaram pra a mídia. vida, Mudaram a vida. Por causa do aplicativo. São ricos. Eu, por exemplo, Maravilha. antigamente eu era pobre. Hoje em dia eu tô igual antigamente, entendeu? Mas estamos aí na vida. Hein, Elcio, eu tenho uma pergunta pra você que é bem subjetiva, né? É claro que, tipo assim, a gente olha essa linha do tempo aqui de 1990 até 2025, a gente vê, cara, tudo isso e tal. Só que tem um ponto, e eu entendo que você, sendo um cara do marketing e do design, você tem um motivo claro, né, por ter colocado aquele desenho ali. E a minha pergunta era no sentido desse desenho. Por que em 2010 você preferiu utilizar o desenho de uma caveira, que na minha opinião significa, no caso, a morte, do que uma fênix, por exemplo, que morre e ressuscita, que foi o que aconteceu com você. Você sumiu, morreu, acabou a sua vida, mas você ressuscitou, voltou muito melhor. Por que você preferiu usar uma caveira que simboliza uma morte? É uma divisão? Por quê? Porque eu sou marqueteiro e a caveira chama mais atenção do que a fênix. É, faz sentido. Repare, né? Nossa, mas faz é sentido. muito mais. Só que só além, isso já faz É, sentido. Você criar uma lógica de apresentação é uma arte, né? Uhum. É uma arte, né? Então, isso que eu fiz aqui, pô, você é do teatro, você sabe, né? Você tem que criar atenção e a curiosidade para saber o que vem depois. Então, Tanto que ele até perguntou, basicamente né? O isso aqui. porquê. A caveirinha tá lá desde o começo, né? Você parou, tem a linha do tempo e tem a caveirinha lá. Acredito eu que a maioria das pessoas deve olhar a caveirinha e falar, porra, aconteceu alguma coisa lá. E lá no subconsciente a pessoa tá esperando, porra, quando que o cara vai falar da caveirinha, né? Então tem toda uma técnica para construir uma apresentação. Não é como se fosse um show do Cara, teatro, um filme, né? Você tem que ter. Cara, e que interessante. Agora, vendo você falar assim, tudo faz sentido. Faz sentido. Porque, Né? por exemplo, ontem eu assistindo, o primeiro pensamento que vem é, bom, uma caveira, morte, deve ter morrido alguém muito importante da família. Foi o que eu pensei, entendeu? E isso é uma coisa até que a gente estava conversando, gera curiosidade, gera Sim, ansiedade para ansiedade. quando você chegar. Ansiedade. Esse princípio se aplica não só numa apresentação de currículo, mas num produto, Eu num aplico, preço, eu entendeu? aplico em absoluto, isso é a metodologia número 1 nossa, eu aplico em absolutamente tudo que a gente faz. Uma simples arte de uma postagem, num vídeo, num grande lançamento, né, de produto, né, a dica Curiosidade, né? mas ela tem um nome que a gente batizou de a metodologia do pior do ser humano. É muito simples, Legal. são 3, né? Primeiro, curiosidade. Tudo tem que gerar curiosidade. Tudo que a gente faz tem que objetivar a curiosidade. Né? Se o cara não ficar curioso, ele não vai te ouvir. Ou vai te ouvir de uma forma muito, né, Superficial, né? superficial, isso. Então, ele tem que despertar uma curiosidade extrema. Quando você desperta a curiosidade extrema nas pessoas, gente, pô, o pessoal fica doido, né? Quando você esconde alguma coisa de alguém, pronto, o pessoal fica maluco. Não fica? Não fica, então. Esse é o número 1. Segundo é a fofoca. A curiosidade extrema automaticamente gera fofoca. O povo sai falando. Pô, Teorias da sei, conspiração. teoria, né? você, cara, às vezes não sabe, inventa e sai espalhando. Certo? É o boca a boca. E o último é a inveja. Vocês influenciadores sabem muito bem o que é isso, né? Quando você posta alguma coisa, sempre tem o do contra. O invejoso, fala mal, não é isso? E essa é a parte boa da brincadeira, porque todos eles estão engajando, todos eles estão disseminando
a sua causa, o seu negócio, aquilo que você está, né, divulgando. E é o boca a boca. É o marketing mais barato e mais eficiente. Isso, por exemplo, trazendo para nossa área de influencer, teve um momento da vida que eu tive um pouco de dificuldade com isso, até eu acho que eu cresci nesse ponto, mas, por exemplo, questão do hater. Beleza, cara, você lia lá, você ficava, caramba, cara, como que ele tá falando isso? Não é verdade e tal. Depois, eu aprendi o seguinte, que da mesma forma que o Instagram ele lê comentário. Ou seja, ele não lê se é positivo ou negativo, ele lê engajamento. Sim. Então eu pensei, cara, eu tenho que ser frio, já que eu trabalho com a ferramenta, eu tenho que ser frio tanto quanto ela. É isso. Então eu posto, ok, eu não tô ofendendo o princípio do ser humano, então cara, eu não tô fazendo nada disso. É um conteúdo que vai agradar alguém e obviamente vai desagradar alguém, porque o humor sempre a piada sempre tem um alvo, ou é algo ou alguém, então alguém vai desagradar. Então, ela vai ter um comentário lá. Esse comentário é engajamento. É exatamente isso que o marketing faz. Promover, tirar o pior das pessoas. Isso, tirar o pior. É o famoso fale bem ou fale mal. Ou seja, enquanto mais batem, mais os outros crescem, né? Exatamente. É sobre isso, né, gente? Isso aí. E aí no teatro deve ter muito isso na piada. Sim. Porque piada, putz, você sempre tá zoando alguém. É, o que eu Então, falei. esse alguém. Ou é algo, ou alguém. Não tem É. como. Tipo, tenta imaginar uma piada que você pega lá, um loiro português, tem um alvo. Exato. Você vai ter que estar zoando. ter E esse alvo, normalmente, não gosta. Exatamente. Até quando o alvo é você tá zoando, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma voz fina, né? Então, eu estou me auto zoando. Só que não sou só eu no mundo que tem 30 anos e a voz de uma criança de 13. Não é só eu, entendeu? Tem mais pessoas que têm a voz fina. Sim. Então, essas pessoas podem se ofender. Eu não me ofendo, por exemplo, quando eu pego o meu algoritmo, ele só me manda propaganda de cara falando sobre voz grossa. E eu nunca pesquisei isso. Pois é. Eu podia ficar super bravo com o meu algoritmo, Pois é. mas não... Ele me ouve, meu celular, que tava 24 horas comigo, ele me dá sugestão. Ele fala, cara, vai, faz um curso. Faz vai. um curso. Não aguento mais você, cara. Mas é engraçado. Ó, meu nome é Elcio Cudo, certo? Sim. Legal, né? Legal, né? Não, né? Não é Você Cudo, é né? piadista. Não, meu nome é esse, é Elcio Cudo. Ah, Você é tá. piadista. Pensei, mas guardei pra mim. Como é que sai o meu nome quando eu vou pegar um avião, cara? Um voo, uma reserva no hotel? Cudo. Elcio. Ah, aí tá vendo? Eu falei que eu devia ter só mantido o pensamento. Era só ter pensado. Cara. Nunca mais ninguém vai esquecer de mim, né? Mas, olha, isso aqui é o ponto, né? Eu não me ofendo com isso, acho legal pra caramba, deixa eu falar. Né? Eu sei que isso dá Mas é um nome marketing, diferente, os caras vão autêntico, lembrar de né? mim, pô, o cu do Elcio chegou. É isso, cara. Né? Ainda bem que Mas você aí- falou, eu só pensei. Olha, gente, isso vai dar um corte. Olha o cu do Elcio, né? Então, Ai, né? cara. É com K, tá, gente? Cudo. Sim, mas o Elcio seu Cudo. nome, mas Aí- acaba. Elcio Cudo, tem outra coisa. Tem um nome no meio, que é Elcio japonês, Nobuyuki Kudo, mas esse aí é muito Não. complexo. Daí você preferiu... Nobuyuki Kudo? Deixa o cudo mesmo. Kudo mesmo, é. Aí o que que acontece? Difícil Mas- o cudo, mas tudo. Mas olha só como é que é a Nobuyuki. coisa. Eu tinha... Isso que é um branding, Sei um lá, nome. cara, eu tinha uns 7 anos de idade, tava na escola lá, e o professor de redação. Porra, tomara que esse cara. Não, tô brincando. Professor de redação, eu criança. Veja lá, sala cheia de aula. O cara, primeiro dia de aula, fez a chamada lá. Eduardo, não sei das quanto, Eduardo Silva. Aí chegou no meu, ele parou assim. Virou assim. Cudo Elcio. Nossa, cara. Cara. Por que ele fez isso? Fudeu, cara, fudeu. Ali eu fiquei traumatizado. Criança, né, cara? Falou, pô, Cudo Elcio, pô, ferrou, cara. Cara, acabou. A sala inteira, bullying, Cudo Elcio pra lá, Cudo Elcio pra cá. Aí eu cresci, assimilei isso, comecei a usar a favor, né? Eu vou na palestra lá e falo assim, a primeira coisa é que o Cudo Elcio, só a companhia aérea pode falar isso de mim. Ei, Pronto. E você sabe que, por exemplo, que isso, até nisso a gente tem um ensinamento legal, porque, por exemplo, a comédia me ajudou muito nisso. Porque, por exemplo, eu sofri bullying de tudo quanto é coisa. É. Imagina, eu tinha a orelha grande, a voz fina,
cara, não passava respeito pra ninguém, entendeu? Totalmente zoado, entendeu? Só que aí o que acontece? A comédia, ela, sendo um atributo do ser humano, todo mundo tem a comédia em si, outros em maior, outros em menor grau, mas todo mundo tem a comédia. Cara, use isso a seu favor, Sim. como marca, entendeu? Exato, Então, exato. quando eu aprendi isso, eu falei, cara, então talvez isso seja o diferencial, É. entendeu? Então, tipo assim, eu quero ser igual aos outros, sendo que Deus me fez diferente exatamente pra eu ser diferente. Exatamente. Entendeu? E usar isso a favor. E Tem usar identidade, isso, né? entendeu? É, identidade. cara. É a disrupção. É a né? disrupção. É a disrupção. Isso teve um porquê. Em algum momento, alguém pensou e falou assim, cara, esse cudo aqui vai fazer a diferença na vida dele? Vai, E E a gente foi. vê na trajetória dele que ele nunca tentou copiar ninguém. Ele foi ele. Ele foi Ele seguindo É, não, instinto, eu a nunca- essência. Ele Foi foi se lapidando. autêntico. Eu tenho só, você veja, né? Eu tenho referências profissionais minhas, são artísticas. São artistas. Eu não tenho referências do mundo, sei lá, empresarial. Eu não tenho. Eu nunca tive isso. É engraçado, né? Aham. As minhas referências sempre são artistas. Pô, eu idolatro o Steve Jobs. Mas por quê? Porque ele, porra, o cara criou essa parada toda. Porque aí, é um todo- artista. É um artista, cara. Ele É. é um artista, né? Então, assim, pô, referências empresariais do mundo corporativo, não. Claro, respeito um monte de gente, acho super bacana, mas eles não são as minhas referências. As minhas referências são os artistas. Cara, e isso é Engraçado, né? muito legal. Por exemplo, você falou do Steve Jobs, é uma coisa que eu sempre observei também, sempre pensei, por mais que tenha várias teorias da conspiração, por exemplo, cara, ele desenhou a maçã, prata e a mordida. Exatamente pra galera poder perguntar, por que ela tá mordida? Mas por que é uma maçã prata? É. E não responde a pergunta. Não, e deixa não. a pergunta lá e já era, entendeu? E pensa você verdade. por quê. E tá Aí, morreu e não vai falar por aí quê. é tipo aquilo que o Couto falou ontem. Ai, é do capeta, é disso, é daquilo. Ah, Aí é o pessoal a maçã já- da Eva. Eva. A Eva mordeu a É. maçã. Trouxe De- a curiosidade. desejo. Aham, Entendeu? É. É uma Por isso- curiosidade que sempre vai dar comentário. que vai dar Nunca vai comentário. parar. Mas você sabia que chama Macintosh? Mac. Um Mac vem de Macintosh. Aham. O computador chamava Macintosh. Hoje é resumido em Mac, M-A-C, certo? Uhum. Mac. Por quê? Porque Macintosh, nos Estados Unidos, é uma variedade de uma maçã que se plantava ali, não sei se planta hoje, mas plantava lá na região deles lá. E por isso que a empresa chamava maçã e tinha o computador era o Macintosh, que era a variedade da maçã. É um negócio Putz, meio cara. aí né? Já em outro negócio que eu E aí aprendi. resumiu pra Mac. iMac, Cara, era MacBook um e gênio, tal, né? gente? Tem que... Doideira, né? Cara, um gênio não só do design, mas do marketing. Do marketing, Entendeu? com certeza. Ele com facilmente certeza. poderia vender, sei lá, um vinho. Qualquer Entendeu? coisa. Porque tem um. As, A marca tá muito subjetiva gente, ao as produto. maiores aulas de apresentação corporativa, eu aprendi com ele assistindo os keynotes, as apresentações dele, que ele fazia ao vivo no palco, né? Não sei se vocês lembram disso. Hoje é tudo gravado, tem graça. Naquela época lá, lançava iPhone, era ele no palco ao vivo pro mundo inteiro. Lançava MacBook novo, ele subia no palco e dava o espetáculo. Nossa. Ele sim era o showman. Ele sabia vender o produto. Ele sabia criar curiosidade, o buzz. Imprensa do mundo inteiro olhando o cara. Assistam lá. Puta, era muito legal, cara. O MacBook Air, primeiro que lançou fininho. Pô, ele entrou no palco em 2007, 2006, não lembro. Entrou no palco com envelope pardo. Envelopezinho pardo. Nossa. Chegou assim, abriu e sacou o MacBook Nossa. e abriu. Pronto, Nossa, não precisa isso fazer não nada. precisa falar mais nada. Não, nada. O iPhone, fantástico, né? Ele ficou lá zoando. Telefone, vai virar... Aí mostrava lá um celular com um discador, sabe? Aquele redondinho. Ficou zoando um tempão, falando, tal, vai revolucionar, lançou. E ele mostrava ao vivo, né? Então ele plugava lá na tela e ficava lá, ó, dedo, aumenta, diminui. O cara era Fora da. fora da curva, Show, fora da né? E curva. agora Ele não criava precisa nem curiosidade. fazer mais isso. Ele só... Agora na verdade ele não Surgiu o pode iPhone fazer mais 17. isso. Agora ficou difícil. Surgiu o iPhone 17. Meu Deus do céu. Eles não precisam fazer um marketing pesado, só um vídeo. Isso é um Eles legado, soltam né? vídeo. Só constrói um Esse é um legado. legado. Eu não sei até Mesmo- quando vai durar sem é. ele, infelizmente, né? Mas é um legado.
Já não se tem mais aquela revolução que tinha na época, não. Né? É porque falta, assim, falta o cara é a marca. O cara é a marca. Falta, O cara é cara. a marca. Vai chegar uma hora que vai faltar a cabeça dele. Vai, infelizmente vai. Vai faltar Ele deixou o legado, ele deixou uma continuidade. Continuidade. Mas o cara não tá lá, né? Vai faltar o lado O mais, artístico. O artístico, e exatamente. o mais interessante nessa exatamente. linha de raciocínio ali, ó, que agora, né, vem as inteligências artificiais. Tá ali também, no final, ali, ó. que é algo ainda mais inovador. Aí, ó, aí abre o... Talvez, ó, pra gente fechar aí, mas, ó... Quando surgiu a internet ali, gente, eu não fazia a menor ideia que iria vir depois aqui, né? iPhone, aplicativo, rede social, WhatsApp, YouTube. Menor ideia. Menor. Primeiro tinha e-mail e site. Como é que você vai prever esse futuro? O potencial desse negócio. Como que vai evoluindo, né? Como que você vai prever esse potencial futuro? Vai mudar mercados, vai mudar tudo. Tudo, né? Agora, eu julgo, né, a gente está exatamente nesse momento de novo. E eu, honestamente... Porque, assim, tem um monte de gente com teorias. Não, porque vai acontecer isso, talvez aconteça aquilo, talvez aconteça isso, talvez aconteça aquilo. Gente, naquela época lá, eu ouvi também muitas teorias, pensei em várias, mas ninguém acertou. Não vi ninguém falando, olha, daqui a 10 anos vai ter um celular que é um vidro, assim, que você mexe lá as coisas lá, tem um monte de aplicativos, você vai começar a conversar, vai existir rede social que vai mudar. Ninguém falou isso. Ninguém. Não tem. E aí a gente está no mesmo momento. Suposições tem milhões, mas eu duvido, porque o potencial disso para mim é muito maior do que o da internet. Então eu não sei efetivamente o que pode acontecer, tá? Amanhã pode não ter mais o celular, pode não ter mais esses aplicativos, pode ter mudado tudo. Agora uma pergunta, né, baseada no empirismo, porque é o que reina, a gente já aprendeu isso, que assim, sabendo que a inteligência artificial talvez seja o próximo grande boom, já é, né, mas talvez seja o próximo grande passo da internet, e você, hoje, com 50 e poucos anos, começando a carreira com 18, 19 anos na faculdade, qual conselho você daria para um jovem de 19, 20 anos que está recomeçando, tem o sonho de monetizar sua arte, às vezes seja o design, às vezes seja qualquer que seja a sua arte, mas ele agora tendo a inteligência artificial, já tendo essa experiência da internet e tendo a arte dele. Se você tivesse os 18 anos hoje, o que você faria? A dica pro jovem, não só pro jovem, tá? Eu conheço muito profissional da minha idade que parou no tempo. Isso é verdade. Não só pro jovem, mas a minha maior dica, eu acho que seja extremamente curioso. Esse é o cara que vai ganhar o jogo. Por quê? Curioso mexa em todos os botões desse seu celular aí. Todos os ícones que aparecem, todas as configurações, saiba o porquê das coisas. Né? Eu sinto muito falta disso. É que eu vejo assim, por exemplo, tem gente lá que sabe mexer no celular, sabe mexer no botão do TikTok. E do Instagram. É isso. Aí que você fala, tá, mas eu preciso ligar o Bluetooth. Bluetooth? Onde é isso? Você nem sabe. Entendeu? E assim vai, tá, gente? São coisas que eu vejo assim. E isso aí, o que é? Falta de curiosidade pra mim. E o profissional só cresce com curiosidade. Senão você fica sentado esperando lá, Verdade. né? Para mim, esse é o primeiro ponto hoje que eu sinto muita falta quando eu enxergo assim, o mercado, as pessoas, os profissionais, né? Profissionais de marketing, tem curiosidade. As pessoas jovens perderam essa curiosidade. Talvez porque o mundo está fácil para o jovem hoje, não é isso? Está tudo pronto. Tudo na mão, né? Está tudo na mão, né? Lá atrás não tinha nada na mão, a gente tinha que construir o negócio para ficar na mão. Agora não, agora tem tudo, está tudo pronto, chega pronto. É o TikTok, tem aplicativo para tudo. Puta, eu preciso ir de um lugar do ponto A para o ponto B, não precisa nem mais ter carro.
né? Não precisa ter nada. Tem um monte de tipos de locomoção compartilhada que você pode usar. E dentro, eu acho que desse bojo da curiosidade, eu acho que o cara que mais artisticamente e cientificamente, o cara que mais inspira a gente, eu acho que é o Leonardo da Vinci. Sim. Porque não tinha nada do que a gente tem hoje, só que é um cara que na matemática era incrível, no desenho, desenhou o homem vitruviano, entendeu? Desenhou um helicóptero, exatamente. desenhou um tanque de guerra, Exatamente. entendeu? Tipo assim, em todas as áreas do conhecimento, na pintura, Exatamente. em todas as áreas do conhecimento, o cara domina. Eu já me fiz essa pergunta, porque eu falei, cara, eu não quero ser uma pessoa qualquer, eu quero ser um Lucas Welter no estilo Leonardo da Vinci. Mas para eu ser, como que eu preciso ser? E talvez você completou hoje a minha dúvida, que realmente seja curioso, entendeu? Então, por quê? Cara, formata teu computador, entendeu? Exato. Pesquisa no YouTube como formatar, Exatamente. entendeu? Abre ele, não precisa quebrar também, né? Mas abre, Exato. entendeu? Aprenda, seja de fato curioso. Você sabia que na faculdade ali eu fiz coisa errada também, né? Entrei na faculdade, precisava ganhar um dinheiro, eu montava o computador. Ia pro Paraguai de busão, comprava as peças, levava lá, montava. Então, veja, gente, é curiosidade, né? E você falou certinho, o Leonardo da Vinci era o cara. Por quê? O cara era técnico, cientista, extremamente estudioso e artista. E artista ainda, cara. Hã? Ele explorava Porra, diversas como? áreas. O cara era foda, né? Então, assim, falta. Né? Outro cara que eu venero é o Picasso. Também. O único artista da época que era marqueteiro e vendedor. Único. O resto era, cortava a orelha, o drogado, Louco, né? morria. Ele não. Ele sabia vender a arte que fazia naquela época. Tanto é que era o único que se deu bem no final da história e não enlouqueceu. E pra você ver como muda o tempo, mas as questões são as mesmas. Porque, por exemplo, eu consigo imaginar hoje em dia um Picasso chegando, por exemplo, para um Leonardo da Vinci pensando, cara, né, claro que, mas é só para ilustrar. Cara, eu tô fazendo uns quadros aí, cara, putz, precisava vender, tô quebrado. E o cara é um Picasso, entendeu? Uma arte sensacional. Só que não sabia, talvez, monetizar. Não sabia monetizar. E é um problema que a gente não pode ter hoje. Então, a nossa arte, daqui 30, 50 anos, alguém pode falar e falar, caramba, cara, nossa, a Thay, como que ela era inteligente, tinha um estudo, mas a Thay morreu pobre, entendeu? Exatamente. Então, a gente não pode... Eu até tenho uma frase que eu gosto, que eu tenho no meu coração, que é assim, nascer pobre não é minha culpa. Agora, morrer pobre, aí é minha culpa. Aí é sua culpa. Não quer dizer que ser rico é o objetivo de vida. Mas eu tendo toda a capacidade intelectual, artística, de relacionamento para se dar bem, isso não quer dizer passar em cima de ninguém, mas é só você se posicionar e se dar bem na vida de maneira honesta e legal. Se eu não conseguir isso, tendo todas as condições, minha culpa. É sua culpa. Aí Entendeu? você foi incompetente. Exatamente. É isso aí. Pô, cara, que legal. incrível. Na verdade, Gente, que programa um maravilhoso. aprendizado ímpar, né? Sensacional. O Kudo tem muito, na verdade, para acrescentar É pra uma bagagem gigantesca, né? Eu espero que não seja a primeira vez, né? Quer dizer, primeira vez não, que não seja a última vez que ele vem no nosso podcast, que venha mais vezes, entendeu? Porque eu imagino que tem muitas coisas para contar, não só sobre a vida dele, mas dá para entrar a fundo em marcas, em trabalhos, que são coisas também bem legais de se analisar. Por exemplo, uma explicação de uma arte dessas aqui, ó. Cara, entendeu? Tem muita coisa. Isso é uma ilustração típica minha. Então, olha só. Isso tem muito, pra mim, né? Na minha visão, de quem não entende nada, cara, isso aqui tem cara de cérebro, entendeu? De conexões, porque é tudo misturado. Aqui você vê um passarinho, aqui você vê cores, e você fala, cara, o que é isso? Eu acho que é a forma como que o cérebro faz conexões, entendeu? Tá tudo misturado. E ali ele acha pontos. Isso foi aplicado numa empresa de data center lá da Amazônia. Por isso a arara azul. Então, assim, tu tem explicação. E o mais legal dessas ilustrações aí é isso, né? Cada um interpreta, como você acabou de interpretar, cada um tem a sensação, faz a sua interpretação, né? Isso é que é o mais legal, né?
E, obviamente, tem que chamar atenção, né? Você não cumpre o objetivo, tá? Não necessariamente você tem que passar uma mensagem direta, né? Às vezes o indireto é muito mais poderoso do que o direto. Uau, gente! Não, lacrou. Que tudo, Já era. Lacrou. Já Que programa, hein? Que programa maravilhoso. Cudo, você tem mais Legal. alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vão assistir esse programa? Acho que é isso, né? É o seja curioso. Por hoje, acho que é o principal. Seja curioso na vida, em tudo, né? Tudo tem que ter um porquê. Pergunte o porquê das coisas. Por quê? Por que tem esse microfone? Por que esse microfone é assim? Tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê, né? Por quê? Porque quando eu falo aqui, a minha voz sai bonita. Quando eu falo aqui, olha só como perde. A minha não sai, eu falo aqui. As duas A saem dele sai bem. bem, a dele sai Ô, bem. louco. Então perguntem, gente. Tem que questionar tudo, absolutamente tudo. Aí você aprende, né? Aí você vai evoluindo na vida, vai acumulando experiência, né? E vai sendo bem sucedido na vida. E não Que incrível, seja gente. ansioso. Cudo, muito obrigada a participação conosco aqui. Foi uma honra ter você Eu aqui que com a agradeço. gente. Tem mais alguns agradecimentos que vocês queiram? Fique à vontade também, antes da gente encerrar o programa. Eu quero agradecer principalmente a Capital Fibra, a empresa que certeza. todos nós estamos inseridos aqui, trabalhando, uma empresa sensacional de internet aqui de Fazenda Rio Grande, que nos proporciona não só a internet, mas momentos, que vale muito mais do que a internet, momentos com um cara igual o Cudo. Entendeu? E eu Que- fico honrado. É o número 1, né? Exa- É o número um. Exatamente. Já começamos com a É. chave de ouro. hein? Começamos com o cu do Elcio. Isso vai ficar. Olha Vai só. ficar. Pronto, Então, gente. Pronto. O só importante é temos- falarem de mim. Exatamente, entendeu? Não importa do que, Não. entendeu? Então só temos a agradecer. E você que assistiu esse vídeo até aqui também, né? Comenta, deixa o seu likezinho aí, se inscreva no canal, porque assim como o Cudo, vai ter muitos profissionais de uma envergadura extrema, entendeu? Porque aqui a nossa ideia não é só trazer alguém para um bate-papo. Se esse bate-papo não tiver um conteúdo que gere crescimento na nossa vida, não faz sentido. Para você perder o seu tempo, assistir um podcast que não te agrega nada. Então, ao invés de você assistir coisas que não vão te acrescentar nada, se inscreva no canal, acompanhe a gente, que toda semana vamos ter um profissional incrível da nossa área, da nossa cidade, até para você ter uma visão de que, cara, na nossa cidade, aqui onde a gente tá, tem profissionais com gabarito internacional, entendeu? E tá aqui do nosso lado. Muitas vezes a gente olha para fora e fala, nah, se eu for para São Paulo, lá em Curitiba. Não, aqui tem gente extremamente qualificada e preparada para um bom trabalho. Então, pro primeiro Capitalcast, é isso. Yasmin. Quero agradecer ao Cudo, que tá aqui junto com a gente, que veio, que falou, que contribuiu super para tudo que a gente vai viver daqui para frente, porque 2026 vai ser um ano de recomeços na capital, vai ser um ano que vai bombar, em nome de Jesus. Amém. Recebo. Então, assim, e como o Lucas falou, aqui na Fazenda tem muita gente inteligente, muita gente que pode crescer. E eu falo isso pelos influencers. A gente poderia buscar Curitiba, a gente poderia buscar São Paulo, mas tinha aqui. Então, a gente tá agregando vocês e vai ser um 2026 maravilhoso. E com o Cudo aí junto, à frente de tudo isso, a gente vai explodir as redes sociais. Aê! É isso aí, senhoras e senhores. Capital gente. Fibra, Capital Cash. Obrigada, gente. Valeu e até o próximo programa. Só vem.